aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Oito horas e 51 minutos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, reta final do programa de hoje, último bloco desta edição, hoje, dia 28 de março de 2025, aniversário de Campos, 190 anos na condição, né, de elevação de vila à cidade, e comemoramos hoje também os 6 anos da Rádio Folha FM. Então voltamos ao vivo, bancada hoje com Aloysio Abreu Barbosa, e estamos recebendo aqui o deputado estadual licenciado e atual secretário estadual de Habitação e de Interesse Social, Bruno Dauari, e advogado também, né, de formação. Campos tem agora o tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens, previsão de predomínio do sol para hoje, faz 27 graus agora e não há previsão de chuva, pelo menos até o momento, para hoje nem para o fim de semana. Aloysio, peço a você para abrir esse bloco final aqui de hoje com o Bruno Dauari, por favor. Então, Bruninho, você é advogado, como ele falou, o Brasil está muito polarizado, né? É difícil falar de política sem entrar em fla-flu, a coisa está de um lado do outro, né? De um lado do outro. E a gente tem uma série de questionamentos levantados por vários juristas de conceito nacional, também juristas aqui da comarca, do julgamento do Bolsonaro, que se iniciou aí na terça-feira, né? Na quarta, ele foi junto aos 7 demais acusações, ao todo são 33, né? Mas separado por grupos. Esse primeiro grupo, que é considerado a célula máter, né, da tentativa de golpe, foi agora, todos eles foram considerados réus. E o papel de Alexandre Moraes nesse processo tem sido muito questionado, né? Muito questionado. Porque foi um juiz de instrução, que o juiz de instrução, aquele, para o ouvinte entender, é aquele que investiga, que participa da investigação, né? Coleta de provas, ouve testemunhas, que é uma figura que não existe no Brasil, né? Não deveria existir o juiz de instrução, não está previsto na Constituição. É relator e julga Bolsonaro tendo sido está bem evidenciado, né, vítima de um plano põe verde e amarelo para tentar contra a sua vida. Chegou a ser campanado, ter sua rotina acompanhada, que era integrante daquele grupo Kids Pretos, né, com a tropa de elite do Exército. Enfim, um plano para sequestrá-lo, assassiná-lo, e mesmo depois de morto, seu corpo seria pendurado na Praça dos Três Poderes. E fica aquela coisa, como é que uma vítima pode jogar algoz, né? Num processo de justiça, não de vingança, né? Como é que você vê isso
Porque se fala abertamente, Bolsonaro deve ser condenado, isso deve sair em setembro, e se fala em pena de 40 anos e de cassação perene dos direitos políticos, né? Como é que você vê isso, como advogado? Bom, Luizinho, importante, antes da gente entrar nessa parte técnica, que realmente vem sendo muito questionada, é a gente dizer que aqueles atos no dia 8 de janeiro foram horrendos, né? Aquilo não há como concordar com o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, né? Aquilo foi assim muito triste de ver, para quem é democrático, para quem torce por uma democracia saudável. Então, o primeiro ponto é repudiar aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Segundo ponto é trazer também algumas observações que eu considero que são importantes para esse momento, porque vai muito ao encontro de um questionamento que eu vou trazer aqui, que eu acho que nós temos aí vários questionamentos, mas nós temos 3 pontos centrais de discussão importantes durante esse processo que tramita no STF em relação ao Bolsonaro, que é a tentativa de golpe daquela situação do 8 de janeiro. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma ligação direta, eu não vou chamar nem de manifestantes, mas daqueles baderneiros do dia 8 de janeiro, com alguma relação com a tentativa de golpe de Estado, né? A gente viu em outros países que para haver um golpe é preciso tanque na rua, é preciso arma, é preciso as Forças Armadas estarem mobilizadas, né? Para que isso aconteça. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para poder chegar num questionamento que eu trago de forma técnica, né? Porque vai muito ao encontro disso. Vamos lá. Eu acho que existem alguns pontos centrais para serem debatidos de maneira técnica. O primeiro você trouxe aqui na sua abertura do bloco, que é a condução de um inquérito, né? A condução de um inquérito feito por um magistrado, né? E esse próprio magistrado, né, ser o julgador deste fato trazido dentro do inquérito. Isso compromete, ao meu ver, você já trouxe aqui que o juiz de instrução é uma figura alheia ao nosso ordenamento jurídico, né? Alheia ao nosso ordenamento jurídico. Eu trago ainda aqui a questão do juiz de garantia, que é aquele que deu a primeira decisão lá, seja da prisão, não ser o mesmo para julgar o mérito, né? Então, isso está dentro do contexto jurídico. Então, o meu primeiro questionamento técnico diante desse processo que tramita no STF é justamente relacionado diretamente ao Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, e isso traria, inclusive, mais legitimidade ao processo, ele não participar desse julgamento. Se ele talvez não participasse desse julgamento, a gente não traria aqui esse questionamento de forma técnica, né? E traria mais legitimidade ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Outro questionamento que eu trago, e aí vai da competência de julgamento do próprio STF em relação ao fato, porque, inclusive, salvo engano, foi semana passada, o STF fez o julgamento trazendo um entendimento em relação ao foro de julgamento, do tal foro privilegiado, né? O STF, salvo engano, decidiu que os crimes, né, supostamente
acontecidos durante uma gestão, seja de presidente, seja de governador, né, o foro, ou daqueles que ocupam outros cargos, o foro deve permanecer o foro da época dos crimes. Dos crimes, né? E se tratando especificamente do caso Bolsonaro, né, a figura do ex-presidente, né, não está inserido dentro da questão do ordenamento jurídico. Então, o Bolsonaro, dia 8 de janeiro, ele não era presidente da República. Então, se imputam a ele, né, em relação à tentativa de golpe do 8 de janeiro, eu tenho minhas dúvidas em relação ao julgamento ser feito pelo próprio STF. Tá? Eu posso só colocar um dado nessa observação? Usando um exemplo empírico, Lula foi julgado por crimes supostamente cometidos no exercício da presidência, e já ex-presidente foi julgado pelo primeiro grau, pela primeira instância, não pelo terceiro. E aí, uma coisa que me preocupa muito, Luiz, e a gente falava anteriormente sobre isso aqui nos intervalos, e você deu até um exemplo, uma analogia bacana, né? A biruta moral, né? Que cada hora vai para um lado, né? E eu falei, não, tudo depende de quem está sentado do outro lado do balcão, né? E a gente viu isso durante o processo da Lava Jato, que hoje vem sendo anulado justamente por conta da competência do juiz Sérgio Moro em avocar para si, sem qualquer tipo de relação, os julgamentos de processos relacionados à Lava Jato, né? Muitas decisões de anulação vêm sendo baseadas nesse argumento técnico da competência de julgamento, né? E aí, quando eu fiz lá no início a minha análise em relação à ligação direta do 8 de janeiro, como fazem em relação à tentativa de golpe, eu trago aqui uma outra questão que me preocupa demais, que é a própria dosimetria da pena. Tá? As penas aplicadas para os participantes do 8 de janeiro são penas altíssimas. São penas altíssimas. E quando você me traz aqui a informação que já se especula que o ex-presidente Bolsonaro será condenado por 40 anos de prisão, né? Isso vem muito relacionado às penas dadas pelo ministro em relação aos participantes daquele fatídico 8 de janeiro, né? A não individualização ali das condutas vem tornando réus, né, condenados por depredação de patrimônio público, trazendo outros tipos penais para o aumento dessa pena. E, ao meu ver, né, se você me perguntar se eu conheço os pormenores do processo, eu não conheço, tá? Eu estou me baseando aqui no que eu consigo ter acesso, mas são penas altíssimas. Penas altíssimas. E é uma preocupação de qualquer advogado, né, em relação a essa tecnicidade na aplicação da dosimetria das penas. E eu não tenho dúvidas, né? Pelo que se projeta diante da aceitação da denúncia do Bolsonaro, não há dúvida que ele será condenado, né? Que ele será condenado. Hoje, a esquerda, sem entrar aqui nas questões ideológicas, hoje a esquerda comemora, né, o que outrora criticava, né? Então, assim, por isso que eu digo, tudo depende do lado do balcão que você está sentado, e eu acho que isso não é saudável, né? Foi como eu disse, poxa, vamos lá, o ministro que conduziu o inquérito, se declarar suspeito numa ação dessa, ela traria mais legitimidade para o julgamento. Isso acirra mais
os ânimos dentro do Brasil, divide mais o Brasil, né? Quando estrategicamente e dentro da legalidade, se fosse tido um pouco mais de equilíbrio, algumas discussões estariam aí sem entrar em pauta. Então, eu trouxe aqui 3 argumentos que me preocupam demais, que é a condução do inquérito e o mesmo julgador, né? É a questão da competência para o julgamento do ex-presidente, já que se há um entendimento recente do STF que o foro deve ser preservado nos crimes ocorridos na época da gestão, né? Na época, e a questão da dosimetria das penas, que eu acho que são penas dadas, são penas muito altas que estão sendo concedidas aos participantes do 8 de janeiro. Acho que são três fatos importantes para que a gente possa questionar no julgamento do Bolsonaro. Só para esclarecer, ouvinte, sobretudo, não sou eu que estou falando também 40 anos, não, são todos especialistas que estão projetando. Não, sim. Não, por óbvio, sim. Eu sei que você não falou demais, assim, para deixar claro ao ouvinte, né? E todos os especialistas estão projetando isso. Porque, assim, o que parece ensaiado no STF deve ser 5-0, né, na primeira turma. Fux deve fazer o contraditório da dosimetria que você está se referindo aqui, né, e já fez em relação já observou isso para o próprio Moraes em relação a mulher que pichou, perdeu uma mané na estátua, né, que ele estava preocupado com a dosimetria, ele queria saber se ela participou de fato ou não da invasão, né? Enfim, e essa pena aí está sendo projetada de 40 anos, de 40 anos para Bolsonaro, com a conclusão do julgamento até setembro, que é um processo bem célere, né? Seria bem célere se assim for, com a justificativa de não contaminar o processo eleitoral do ano que vem, né? Então, isso que se projeta. Eu vejo um time político, realmente, em relação ao processo de julgamento do Bolsonaro, tem sido um processo muito célere, né? E me preocupa também, num processo de magnitude como é o do Bolsonaro, não ser julgado no plenário do STF, né? Já que não se entende da competência em relação ao foro de julgamento, né, que ele seja também aberto ao plenário, para que os 11 ministros, diante a magnitude de um processo desse, possam ali votar, né? E também me chama a atenção a celeridade, né? Normalmente, processos que correm muito rápido, né, há questionamentos em relação à ampla defesa e o contraditório e o acesso ao conteúdo probatório desses processos. Não tenho conhecimento de argumentos relacionados à defesa em relação a isso, mas pode ser questionado, né, essa celeridade em relação a esse processo. Só para lembrar também, e minha última participação, Nogueira, eu passo para você, que em relação a ser julgado na primeira turma ou no plenário, os advogados questionaram isso dos acusados, né? E o único voto contrário que teve até agora foi de Fux. Fux votou para ser julgado no plenário, mas os outros 4 para ser julgado na primeira turma. E assim foi, né? E assim, Luizinho, desculpa, mas é bom, essa análise que eu trago aqui é uma análise fria, longe de qualquer paixão, tá? É uma análise fria de um advogado, né, longe de qualquer paixão. Bolsonaro, Lula, eu acho que são questionamentos muito pertinentes para quem é formado em direito discutir, né? Porque é um case importante para o Brasil, né? O case do Bolsonaro é um case muito importante para o Brasil. Para o mundo, né? E aí,
Depois disso, se houver alguma nulidade, se recorre a quem? Rui Barbosa, o STF erra por último. Então, se recorre a quem? Aos tribunais internacionais? Será que esses tribunais terão força para poder, entendeu? Então, assim, tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade nesse julgamento. Muita. E, assim, se me permitem, só para fechar também essa questão, quando a toga sobe num palanque político, dá do que já deu. A gente sabe muito bem. Moro, descaradamente, sem nenhum tipo de pudor, logo depois que acabou todo o processo eleitoral, ele assumiu o ministério no governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, eu não vejo, foi falado isso aqui também, ouvindo os juristas, ouvindo o próprio Aloysio comentou isso, agora não me lembro se foi ao vivo ou internamente, mas ele falava, não há necessidade disso. O próprio STF já tem um entendimento de julgar isso sem a necessidade de ter o Alexandre de Moraes fazendo o que está fazendo. Então, Bruninho fez uma colocação, posso fazer só uma última, por favor? Sim, por favor. Eu não sou leigo, tá? Não sou formado em Direito, mas assim, eu tenho, Aloysio, enquanto jornalista, enquanto cidadão, eu tenho convicção que há elementos de culpabilidade para Bolsonaro, sim. Entendeu? Não talvez não em relação ao Rio de Janeiro, mas em relação a novembro, dezembro, eu acho que há elementos, sim, para condená-lo. Agora, tudo é a forma. É a forma, e assim, o que hoje é para que eu não gosto, amanhã vai ser para mim, pode ser para mim. E a lei não é feita para que eu gosto ou para que eu não gosto, é para jogar todo mundo da mesma maneira. Erros foram cometidos com Lula, sim. E, enfim, vejo muita gente que entende muito de direito falando que erros já são cometidos agora com o Bolsonaro também. E aquela coisa que você falou, Nogueira, não precisava. Também mais, você disse também, só para lembrar, cara, não dá para comemorar, uma pessoa com o mínimo de equilíbrio mental, não dá para comemorar a prisão de um presidente. Não dá para comemorar a prisão de um governador. É o futuro do nosso país, é o dia a dia da nossa população, que depende desses poderes exatamente para sobreviver. Então, assim, não é nada bom, nada bom. Um atraso muito grande para a gente. Mas, assim, não quero dizer também, claro, evidente, que se o presidente errou, que não seja punido. Não é isso. É, de fato, a politização de todo o movimento que depois pode dar no que deu a Lava Jato. E pior, a Lava Jato ainda tem outro agravante muito complicado, que é a quebradeira das empresas. A própria Odebrecht, Petrobras e tantas outras que não precisavam ter sido quebradas para apurar qualquer irregularidade. Meu caro Bruno Dauari, satisfação enorme recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado. Esse dia especial para a gente aqui do grupo, da Rádio Folha FM, da cidade de Campos, pelo seu aniversário também. Então, valeu pela sua presença aqui. Boa sorte sempre aí para você nessa missão de Cupido. E vamos acompanhar Uma última pergunta. Quem é mais difícil de achar como Cupido? Rodrigo ou Vladimir? Boa. Rapaz, são dois cabeça dura, cara. Dois cabeça dura. Os caras têm uma potência de trabalho, de articulação, de tudo. São duas pessoas que se somam nesse né? Mas dois cabeça dura, cara. Dois cabeça dura. Eu não vejo tanta dificuldade, Aloysio. Eu fico aqui para morrer. Eu falei, não é possível, rapaz. Mas o coração é bom. Quando o coração é bom, tudo facilita. Rapaz, pode falar. O seu lema, nossa missão é de Lula. O amor venceu. Tem que ser. Botar os dois para se beijarem, se abraçarem, acabar isso. Não reclama muito não, Bruninho. Não reclama muito não, que você poderia estar numa situação pior.
Não, sem dúvida. Imagina se você... Não, para aí. Imagina se você tem que ser cupido de Garotinho e seu Marco Bacelar. Nem... Aí deixa pro Betinho. Betinho, deixa pra Betinho. Boa. Mas você sabe, aqui para terminar, que eu digo isso e falei isso no meu discurso, né, no voto para Rodrigo, e eu tenho percebido muito isso no Vladimir, porque assim, os dois ocupam cargos importantíssimos, né? E o processo de maturidade parece que corre como um intensivão, né? Você está sentado na cadeira de prefeito, está sentado na cadeira de presidente, o processo de amadurecimento nesses casos corre demais. Então, eu vejo que, não que eu seja o rei da maturidade, eu estou aprendendo e aprendo muito com essas figuras. Longe disso, né? Mas do pouco que eu posso observar, há um amadurecimento muito grande por parte do prefeito Vladimir Garotinho e há um amadurecimento muito grande por parte do Rodrigo Bacelar como chefe de poder, né? E isso faz com que a nossa missão seja facilitada ou menos difícil, né? Tanto é que até hoje, eu fiz essa ressalva do meu discurso de voto por Rodrigo, nunca houve confusão, né, diante de todo o processo eleitoral que eu participei ativamente, né? Eu tirando o vice-prefeito, eu fui o que mais participei nesse processo eleitoral, substituí Vladimir em reuniões, participei das carreatas, fiz aquilo. Então, assim, não houve confusão, né? São 3 CPFs diferentes que se respeitam. Isso é muito importante. E o meu CPF nunca foi confundido, né? Embora eu não esconda de ninguém, por isso que eu sobrevivo, porque eu trato as coisas com verdade, né? Que eu estou sob a liderança estou dentro de um grupo sob a liderança do prefeito Vladimir, né? Então é bom a gente fazer essa ressalva. Eu tenho certeza que, quem sabe, no dia 12 de junho não sai esse jantar, no Dia dos Namorados. Luizinho? Vamos aguardar. Já tem a história do buraco com o Frederico e Marquinho, né? O jantar, o buraco mais embaixo, então o jantar de aí tem que ser um jantar com um vinho, entendeu? Tem que ser dia 12 de junho, a data comemorativa. Amolecer o coração. Amolecer o coração. Tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Luizinho. Obrigado, Cláudio. Sempre um prazer poder estar aqui, né? A Folha faz parte da história da minha família, né? A Folha faz parte da história da minha família. Eterna Luiz Abreu, né? Dona Diva aí, sempre reinando também. A Luizinho, Cristiano hoje Iron Man. Então, para Luizinho, a dificuldade dele correr atrás do irmão, porque ele não tem que só correr, ele vai ter que nadar e pedalar. Não, e né? o sarrafo Meu pai, quem sabe? Desculpa, eu, 2 anos de academia, eu chego no corpo que ele tá. Quem sabe? O sarrafo tá alto para Luiz também. Tá complicado. Um abraço. Valeu, obrigado. Bruno, Aloysio, muito obrigado também. Parte dessa entrevista, Bruno e quem está nos acompanhando aqui, vai sair amanhã no jornal. Como é muito longa, evidente, não cabe no jornal, mas boa parte dela sairá amanhã. Daqui a pouco também tem os cortes aí dos momentos importantes aqui das suas falas. Só seguir a gente lá, tanto no Face, no YouTube ou no Instagram, para você acompanhar todo esse conteúdo aí. E a você, Aloysio, muito obrigado aí por mais uma semana, né? E até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Nogueira. Bruninho já saiu, agradecer ele também pela entrevista. Vamos várias coisas. Só que eu só queria fazer aqui o Leonardo Mota, o último comentário que tem aqui no streaming. Ele coloca: valeu lembrar que a maioria dos condenados está pagando por vários crimes, não somente por escrever na estátua. Leonardo, a discussão não é sobre se cometeram crimes ou não, é a dosimetria da pena, né? Ninguém discute isso, né? Quem invadiu prédio público naquela manifestação do Rio de Janeiro tem que ser punido exemplarmente. Agora, a dosimetria, né?
14 anos, 17 anos, isso que se discute. Ninguém discute a culpabilidade, né? E em relação à mulher que escreveu com batom, o próprio Fux ficou com dúvida e pediu, manifestou essa dúvida ao Alexandre de Moraes e pediu vista no processo. A dúvida não é minha, de Nogueira ou de algum comentarista, a dúvida é do ministro Luiz Fux. Pode haver também impunidade para esse pessoal, mesmo que ela tenha pichado lá com batom, ela pichou, ela estava lá, ela tem que ser responsabilizada pelos seus atos, mas que peso que está sendo colocado nessa mão, que é a dosimetria, é que está sendo muito debatido, muito discutido. Então, mais uma vez, Aloysio, obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser, aqui de volta no Folha no Ar com a gente, e na terça-feira com você, mas amanhã no Jornal Folha da Manhã também. Valeu por hoje, então, e por essa semana. Aloysio, mais uma vez, obrigado. Um abraço, parabéns pra gente, né? Parabéns para nós, vamos comemorar isso aí, se Deus quiser, festejar bastante. Aliás, tem a peça O Cravo e a Rosa no Teatro Trianon, tem sorteio de ingresso daqui a pouco, tem umas taças bonitas também pra gente celebrar esses 6 anos aí, né? E festejar o sucesso da Folha FM com esses milhares de ouvintes que nós temos. Forte abraço. Abraço. Valeu, 9h21, fechamos o Folha no Ar de hoje, de volta segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado, continue na Folha FM.